Eu não voltava àquela base havia quase 8 anos. O cheiro do mar misturado ao de ferro e óleo queimado ainda morava na minha memória. E mesmo antes de ver os portões, eu já sabia. Aquele lugar nunca tinha realmente me deixado. Foi ali que eu comecei tudo, onde aprendi a andar de cabeça erguida mesmo quando o chão tremia sob meus pés. Mas naquela manhã de sábado, quando estacionei o carro a poucos metros da entrada principal, algo em mim dizia que eu não estava ali por acaso, e muito menos por um convite sincero. O e-mail que recebi 2 dias antes era curto, formal, quase impessoal. Cerimônia de entrega de condecorações, Base Naval de Aratuba. Sábado, Desert, todos os ex-oficiais convidados. Sem assinatura, sem detalhes, só um todos genérico. E foi justamente esse todos que me fez sorrir. Porque eu sabia que meu nome não constava em nenhuma lista que meu irmão Marcos teria feito de bom grado. Ele era o novo comandante da base, o mesmo garoto que cresceu comigo, compartilhando os cadernos da escola naval e os sonhos de vestir o branco da marinha. Só que o tempo e o poder o transformaram. E se havia algo que Marcos odiava mais do que ser contrariado, era ser ofuscado. Eu havia sido a primeira da turma a conquistar o posto de comandante antes dos 30. E ele, o eterno filho protegido do nosso pai, sempre à sombra de alguém. Desde o falecimento do velho Duarte, nosso pai, capitão de mar e guerra, Marcos passou a agir como se herdasse não apenas o sobrenome, mas também o direito de decidir quem merecia carregar o legado. Foi ele, afinal, quem nunca desmentiu as acusações que me afastaram temporariamente da Marinha, anos atrás. Mas eu voltei, e voltei mais forte do que ele imaginava. Naquela manhã, vesti um tailleur azul marinho, discreto, e um casaco claro por cima. Abaixo, dobrado com precisão militar, estava o uniforme branco impecável, aquele que, nas costas, já trazia o peso das 5 estrelas que ninguém ali sabia que eu havia conquistado. Ainda não era público. A nomeação como almirante da Frota Atlântica seria anunciada oficialmente dali a 2 semanas. Mas destino é curioso. Às vezes antecipa a própria cerimônia. Quando desci do carro, o vento do litoral me atingiu com força, trazendo o eco dos comandos vindos do pátio. "Direita! Vou ver!" gritava alguém ao longe. Fechei os olhos por um instante. O som do mar, o ritmo das botas, o farfalhar das bandeiras. Era como ouvir o passado respirando de novo. Dei alguns passos até a guarita. O soldado de plantão, jovem, provavelmente recém-saído da escola naval, levantou o braço em sinal de alerta. "Bom dia, senhora. Documento de autorização, por favor." "Fui convidada para a cerimônia." Respondi. "Calma. Sou a comandante Carla Duarte." Ele hesitou. O nome soou familiar, mas o rosto era desconhecido para ele. Antes que pudesse confirmar a entrada, uma voz que eu reconheceria mesmo no meio de uma tempestade ecoou do alto da escada principal. "Carla", disse Marcos, com aquele tom de falsa surpresa que ele usava quando queria ser o centro da atenção. Ele desceu com o passo calculado de quem sabe estar sendo observado. Uniforme impecável, óculos escuros, sorriso ensaiado, e atrás dele, um pequeno grupo de oficiais e jornalistas locais. A encenação estava montada. "Ora, ora, não esperava ver você aqui", disse ele, alto o bastante para que todos em volta ouvissem. "Achei que depois da sua saída, você tivesse encontrado outro rumo." Fiquei em silêncio. Ele esperava uma reação. "Vim apenas para assistir à cerimônia", respondi. Simples. Marcos sorriu, e naquele sorriso havia tudo o que sempre odiei: soberba e cálculo. Ele deu 2 passos à frente, fingindo cordialidade. "A cerimônia é restrita ao pessoal da ativa. Sabe disso, não é?" Falou com voz doce, mas firme. "Esta é uma área militar, Carla. Você não tem autorização para estar aqui." A frase saiu dele como um golpe. O soldado da guarita olhou para mim, visivelmente desconfortável. Ao redor, alguns oficiais trocaram olhares rápidos e cúmplices. Um deles até sorriu, aquele tipo de sorriso que mistura pena e prazer. Eu continuei parada, respirando fundo. O vento fazia o casaco bater contra as pernas e o sol refletia nas lentes escuras do meu irmão. Ele esperava que eu me envergonhasse, que baixasse a cabeça. Mas eu aprendi cedo que, às vezes, o maior ato de força é permanecer imóvel. "Entendido, senhor", respondi, fria,
mantendo o olhar fixo no dele. Houve um breve silêncio, o tipo de silêncio que pesa mais que qualquer palavra. Marcos pareceu incomodado com a minha calma. Ele queria espetáculo, lágrimas, gritos. Mas eu não dei nada disso a ele. É uma pena, continuou, agora em tom teatral. Nosso pai ficaria decepcionado em ver no que você se tornou. Ah, o nosso pai, aquele mesmo homem que me ensinou a nunca discutir com quem grita, apenas a ouvir e responder com resultados. Aquele que antes de morrer, me olhou nos olhos e disse: Nunca esqueça, filha. O mar não respeita quem fala alto. Respeita quem não afunda. Respirei fundo. O gosto salgado do ar me lembrou das madrugadas de serviço no convés, das longas missões sem descanso, dos dias em que vesti o branco com orgulho, mesmo sob chuva e ordens impossíveis. E agora ali estava eu, sendo tratada como uma estranha na própria casa. O soldado olhou de novo para mim, inseguro. Eu sorri para ele. Tudo bem, marinheiro. Está apenas cumprindo ordens, disse com serenidade. Continue fazendo o seu trabalho. Ele assentiu, visivelmente aliviado. Afastei-me devagar, sem pressa. Senti todos os olhares me acompanhando, uns curiosos, outros debochados. Cada passo meu ecoava no piso de concreto como uma lembrança viva do tempo em que aquele som anunciava autoridade. Agora, porém, parecia apenas o som de alguém voltando de onde nunca deveria ter saído. Quando cheguei ao carro, encostei a mão na porta e respirei fundo. Lá dentro, sobre o banco traseiro, estava o uniforme. O branco puro, o tecido pesado, o símbolo de tudo que conquistei com suor, noites em claro e disciplina. Toquei nas insígnias, as 5 estrelas douradas reluzindo sob a luz que atravessava o vidro. E foi nesse instante que percebi algo. Marcos não sabia. Ninguém ali sabia. Enquanto ele me expulsava com arrogância, eu já carregava nas mãos o poder de uma patente que o deixaria de joelhos. Mas não era hora de revelar. Não ainda. Voltei os olhos para o portão da base, que agora parecia menor, distante. As bandeiras tremulavam no alto, e o som das formaturas ecoava ao longe. Por um segundo, vi a menina que fui, a cadete determinada, a filha orgulhosa do capitão Duarte. Sorri. Não tem autorização para estar aqui? Murmurei para mim mesma. Veremos quem não tem. Entrei no carro, ajeitei o casaco sobre o uniforme dobrado e liguei o motor. O retrovisor refletia a imagem do meu irmão rindo entre os oficiais, satisfeito com a própria encenação. Mas o riso dele teria data para acabar. Enquanto o som do motor se misturava ao barulho do vento, repetia em voz baixa a frase que aprendi a carregar comigo em cada batalha. O silêncio é a minha arma, e paciência é a minha vitória. Dirigi devagar, deixando a base para trás, com a certeza de que aquele não era o fim. Era apenas o início de uma lição que ele jamais esqueceria. Dirigi por quase 1 hora sem destino, apenas ouvindo o som do mar ao longe e o roçar dos pneus no asfalto. O volante firme entre as mãos me lembrava o mesmo controle que eu aprendi a ter sobre mim, mesmo quando tudo dentro gritava. A base naval de Aratuba ficava para trás, mas a voz do meu irmão ainda ecoava na cabeça como um lembrete de tudo que já precisei engolir em silêncio. Você não tem autorização para estar aqui. Ele disse aquilo como se tivesse o direito de decidir onde eu pertencia. Mas a verdade é que Marcos sempre acreditou nisso, que pertencer era um privilégio que ele podia conceder ou negar. Olhando pela janela, vi o reflexo do meu rosto no vidro. O tempo tinha deixado suas marcas, mas havia algo diferente em mim agora. Uma serenidade dura, treinada, a mesma que aprendi nos anos de comando. O rosto de uma mulher que conheceu o peso da solidão dentro e fora do uniforme. Parei o carro em frente a um pier abandonado, um daqueles lugares onde o concreto ainda cheira a sal e ferrugem. Desci e caminhei até a beira. O vento frio me golpeava o rosto e o cabelo voava solto, mas eu não me importava. Ali, o passado parecia mais próximo e, de certa forma, mais suportável. Foi naquele mesmo mar que meu pai, o capitão Duarte, partiu pela última vez. Eu tinha 20 anos e o acompanhei até o embarque com o uniforme ainda novo, a gola branca reluzindo no sol. Ele segurou meus ombros, olhou nos meus olhos e disse, com aquela voz grave que eu nunca esqueci: Nunca se desculpe por ser boa, Carla.
O mundo vai tentar te convencer de que competência é arrogância, mas você sabe a diferença. Na época, eu não entendi o peso exato daquelas palavras. Hoje, cada sílaba dele me parece uma previsão. Meu pai era respeitado, mas não amado. Era um homem de disciplina e honra, incapaz de bajular superiores ou fechar os olhos para o erro. Essa postura o manteve fiel à farda, mas o afastou da própria família. Mamãe não suportava as ausências. Marcos o admirava, mas o invejava. Eu fui a única que tentou ser como ele, e por isso, talvez, herdei tanto o respeito quanto a solidão dele. Quando entrei para a escola naval, Marcos já estava lá. 2 anos à minha frente, ele era o filho promissor, o que herdaria o sobrenome Duarte com orgulho. Eu era a menina esforçada, a filha tentando provar algo. Era assim que os instrutores se referiam a mim, sem nunca me chamar apenas pelo nome. Lembro do primeiro desfile de formatura. Eu, de uniforme, suor escorrendo na nuca, a farda grudada na pele sob o sol do meio-dia, quando anunciaram minha nota mais alta da turma. Marcos foi o único que não aplaudiu. Depois me disse que não era inveja, era advertência. Você não entende como as coisas funcionam, Carla. Ser boa demais irrita quem manda. Na época eu ri. Achava que o mérito falava por si só. Que bastava ser correta, dedicada, leal. Mas o tempo me ensinou que, em qualquer instituição, até na Marinha, o silêncio protege, mas a verdade expõe. E eu sempre escolhi a verdade. Foi por isso que me tornei um problema. Anos depois, durante uma missão de escolta em águas internacionais, descobri irregularidades em uma operação de carga supervisionada por Marcos, então tenente-comandante. Documentos alterados, assinaturas falsificadas e dinheiro circulando em contas de oficiais de alta patente. Eu denunciei, formalmente como o protocolo exigia. E foi aí que tudo começou a desmoronar. O inquérito foi rápido e eficiente. As provas desapareceram. Testemunhas mudaram de versão. No fim, a responsabilidade caiu sobre mim. Erro de conduta, excesso de zelo, insubordinação. Fui afastada temporariamente e Marcos foi promovido. Lembro do dia em que ele veio me visitar em casa, usando o novo uniforme com as insígnias recém-pregadas. Eu estava sem farda, de licença compulsória, o peito vazio. Ele bateu na porta com aquele sorriso frio e disse: "Você quis ser heroína, Carla, mas o sistema não tem lugar para heróis. Tem lugar para quem entende as regras." Aquela foi a primeira vez que entendi o tipo de homem que ele havia se tornado. E foi também o dia em que eu prometi a mim mesma que voltaria. Não por vingança, mas porque meu pai merecia que o nome Duarte fosse limpo. Nos 2 anos seguintes, fiz o que poucos fariam. Aceitei missões em zonas de risco, no exterior, no Atlântico Norte e no Golfo da Guiné. Aprendi a lidar com homens que duvidavam da minha autoridade, com marinheiros que testavam meus limites, com superiores que me chamavam de a moça idealista. Cada vez que me diziam que eu não aguentaria, eu aguentava mais um pouco. Cada vez que me diziam, isso não é lugar para mulher, eu permanecia. E quando finalmente a Marinha se viu obrigada a reconhecer resultados, operações bem-sucedidas, vidas salvas, disciplina exemplar, vieram as promoções. Lentamente, como tudo que vale a pena. Mas a cada conquista, uma sombra seguia me observando. O nome de Marcos. Ele sempre encontrava um jeito de aparecer, de tentar manchar o que eu fazia. Às vezes com um comentário sutil em um relatório, outras com um rumor espalhado em corredores. E mesmo assim, eu nunca respondi. Aprendi que o silêncio pode ser mais destrutivo do que qualquer discurso. Foi numa madrugada de tempestade que recebi a notícia que mudaria tudo. Eu estava a bordo do Araçari, em missão de resgate, quando o oficial de comunicações me chamou à ponte. "Mensagem criptografada da chefia, senhora", disse. Quando li, precisei sentar. Por mérito e serviço à pátria, a oficial Carla Duarte é promovida a almirante da Frota Atlântica. Demorei alguns segundos para acreditar. As palavras dançavam diante dos olhos, as mãos tremiam. Não chorei, não gritei, apenas fechei o punho e sussurrei: "Consegui, pai." Mas a promoção ainda não havia sido tornada pública. O sigilo seria mantido até a cerimônia oficial. Por isso, quando recebi o e-mail sobre o evento na base de Aratuba, percebi imediatamente o destino costurando suas ironias.
O homem que me expulsara do convívio militar, que espalhara mentiras e duvidara da minha honra, agora me convidava, sem saber, para assistir à minha própria volta triunfal. E lá estava eu, algumas horas atrás, diante dele, o mesmo que um dia me disse que mulher disciplinada demais assusta. Ele me olhou como se eu fosse um fantasma e tentou me apagar outra vez. Mas eu aprendi algo sobre fantasmas. Eles só assustam quem tem culpa. Enquanto observava o mar ali do pier, pensei em tudo o que ainda me prendia àquele sobrenome. Meu pai, minha história, o uniforme guardado com cuidado. Tudo isso era o que me sustentava, mas também o que me pesava. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria de encarar Marcos não apenas como irmão, mas como o homem que tentou me destruir. Olhei para o horizonte. O sol se escondia atrás das nuvens, e o reflexo dourado dançava sobre a água. Respirei fundo e disse em voz baixa: ele acha que venceu, mas ele só me deu palco. Voltei para o carro com o coração leve e firme. Não havia mais medo, nem mágoa. Apenas a certeza de que cada humilhação que ele me fez passar seria devolvida com a elegância de quem sabe o próprio valor. Afinal, meu pai estava certo. Competência não é arrogância. Mas Marcos, como tantos outros homens que conhecia ao longo da carreira, jamais entenderia a diferença, até o dia em que tivesse de se curvar diante dela. E esse dia estava mais próximo do que ele imaginava. Quando voltei para casa naquela noite, o silêncio era tão espesso que parecia um tecido pesado sobre os ombros. O apartamento em que eu morava era simples, mas limpo, ordenado, cada coisa em seu lugar, do jeito que sempre gostei. As paredes estavam cobertas de lembranças que eu mesma escolhi manter. Uma foto do meu pai no convés, o quadro da formatura na escola naval, e sobre a mesa, o mesmo relógio de pulso que ele me deu no dia em que embarquei pela primeira vez. Tic-tac. O som parecia marcar não as horas, mas os anos que passei em silêncio. Tirei o casaco, deixei o uniforme branco ainda dobrado sobre a cadeira e fui até a janela. De lá, conseguia ver o reflexo da cidade sobre o mar, pontilhado pelas luzes distantes dos navios. E pela primeira vez em muito tempo, não senti raiva. Senti controle. Uma calma quase perigosa, aquela que antecede decisões que mudam destinos. Marcos podia rir, debochar, se sentir dono do nome Duarte, mas ele não fazia ideia de quem eu havia me tornado. Peguei o celular e abri a pasta com documentos sigilosos, relatórios, comunicações internas, comprovantes de operações que eu liderara nos últimos anos. Tudo estava lá. Provas da minha competência, da minha trajetória limpa, do que conquistei sem precisar usar o sobrenome de ninguém. Naquela noite, olhei para aquilo não como defesa, mas como escudo. Um escudo silencioso, invisível, forjado a cada humilhação que eu suportei sem baixar a cabeça. Fui até o espelho. O rosto refletido não era o de uma mulher em busca de vingança, mas o de alguém que havia sobrevivido a um sistema que tentou apagá-la. E sobreviver, às vezes, é a forma mais elegante de vencer. Marcos sempre acreditou que silêncio era fraqueza. Desde criança, ele se alimentava do barulho, das palmas, dos elogios, das plateias. Eu aprendi o contrário. O silêncio me moldou. Quando todos falavam, eu observava. Quando me acusavam, eu esperava. Quando tentavam me excluir, eu apenas recuava um passo e planejava o próximo com mais precisão. Aprendi cedo que disciplina é um tipo de poder que não precisa ser anunciado. Aquele episódio na base naval não foi apenas uma ofensa, foi um aviso. Ele ainda me via como a irmã que ele conseguiu afastar anos atrás. Mas o tempo que ele passou colecionando medalhas de conveniência, eu passei lapidando algo que ele nunca teve. Respeito genuíno. Sentei-me no sofá com uma caneca de café e comecei a lembrar de tudo que o silêncio já havia me dado. Quando fui afastada injustamente, não pedi ajuda. Quando precisei recomeçar do zero, não pedi favores. Quando cada porta se fechou, bati continência, dei meia volta e procurei outra. A marinha me ensinou a não discutir com o mar. E o mar, com sua fúria e sua calma, me ensinou a não reagir antes da hora. Foi então que o telefone vibrou. Um número desconhecido. Atendi. Almirante Duarte? A voz do outro lado era masculina, formal, segura. Aqui é o Capitão Rios.
Da Secretaria de Operações. Sua nomeação para a Frota Atlântica será publicada no Diário Oficial amanhã às 8h. Fiquei em silêncio por um instante. Entendido, capitão. Parabéns, senhora. Ele completou e desligou. O coração bateu forte, mas o rosto permaneceu inexpressivo. Não era euforia, era confirmação. O destino havia decidido, e o silêncio que eu mantive todos esses anos finalmente começava a produzir o som mais alto que existe, o reconhecimento. Peguei o uniforme, o mesmo que Marcos me impediu de usar naquela manhã, e pendurei na frente da janela. A luz da rua atravessava o tecido e fazia as 5 estrelas brilharem em um tom quase dourado. Aquele uniforme não era apenas uma roupa, era um lembrete de tudo o que precisei suportar calada. Toquei as insígnias com a ponta dos dedos e pensei em quantas vezes fui obrigada a me calar enquanto outros gritavam, e percebi que o silêncio não foi uma escolha, foi uma estratégia. Por muito tempo, eu confundi silêncio com covardia. Achava que calar diante da injustiça era desistir. Mas com o tempo entendi que há batalhas que não se vencem com palavras, e sim com postura. E minha postura naquele momento era a de quem não precisava provar mais nada. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou rapidamente. O nome Carla Duarte estampava portais, notas de defesa, comunicados oficiais. Almirante. Primeira mulher a comandar a Frota Atlântica. Eu lia tudo em silêncio, com um misto de gratidão e cautela, porque sabia que, quanto mais alto o posto, mais fino o gelo sob os pés. Enquanto isso, Marcos não fez contato. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Mas fontes próximas a ele me disseram que a notícia o atingiu como um soco. O irmão mais velho, que sempre se considerou o herdeiro natural da carreira militar do pai, agora era subordinado, direta ou indiretamente, à mulher que tentou destruir. Pensei em enviar uma mensagem, algo simples, quase cordial, mas o silêncio, novamente, se mostrou mais afiado que qualquer palavra. Passei as noites seguintes em um misto de reflexão e vigilância. Eu sabia que ele reagiria. Marcos não suportava ser ultrapassado, muito menos por mim. E homens assim não atacam com força. Atacam com insinuações, com rumores, com pequenas tentativas de desestabilizar. Mas eu estava pronta. Dessa vez, eu não seria pega de surpresa. Na manhã seguinte à publicação oficial, vesti o uniforme pela primeira vez com as 5 estrelas. Não havia espelhos grandes o suficiente para refletir tudo o que aquele momento representava. Amarrei o cabelo em um coque firme, calcei as botas, ajeitei o colarinho. O reflexo na janela mostrava uma mulher serena, com um olhar frio e determinado. Senti um arrepio percorrer a espinha quando prendi o broche no peito. Era como se meu pai estivesse ali, observando em silêncio, orgulhoso, não por minha vitória sobre Marcos, mas por eu ter aprendido a vencer sem desonrar o próprio nome. Peguei o celular, abri a câmera e tirei uma única foto. Não publiquei em lugar nenhum. Apenas a salvei com o nome. Autorização concedida. O silêncio nesse ponto já não era defesa, era poder. Enquanto o mundo falava de mim, eu permanecia quieta. E quanto mais falavam, mais o peso da minha tranquilidade parecia incomodar. À noite, sentei-me no sofá e comecei a escrever uma carta. Não era para Marcos, era para mim mesma. Carla, nunca se esqueça de que o silêncio é o abrigo dos fortes. Fale apenas quando sua voz for mais forte do que o som do mar. Guardei o papel na caixa onde estava o relógio do meu pai. Na manhã seguinte, recebi o convite oficial para a cerimônia de apresentação da nova almirante na base naval de Aratuba, a mesma base de onde, poucos dias antes, fui humilhada. O mesmo portão, os mesmos soldados, o mesmo irmão. Sorri. O tempo havia feito o que eu prometi ao meu pai, mostrado quem realmente merecia carregar o nome Duarte. Mas dessa vez, não haveria palavras, nem discussões, nem justificativas, nem acusações. Apenas a presença e o peso do silêncio de quem conquistou tudo que disseram ser impossível. Olhei para o uniforme mais uma vez e sussurrei. O silêncio me trouxe até aqui. Agora, ele vai abrir o portão. O dia da cerimônia amanheceu com o céu pesado, um tipo de cinza que anunciava chuva, mas não cumpria a promessa. O ar estava úmido, denso, quase elétrico.
como se o próprio tempo soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Eu acordei antes do despertador, às 5h45, como em todos os anos de serviço. O corpo acostumado à rotina não esperava ordens. A mente, sim, mas dessa vez, a ordem vinha de dentro. Permanecer em silêncio até o momento certo. Fiz o café em silêncio, observando o vapor subir da caneca e se dissipar no ar. No rádio da cozinha, tocava uma marcha naval antiga, daquelas que usávamos nas formaturas de cadetes. O som me trouxe de volta a lembranças que misturavam orgulho e dor. Lembrei do meu pai e da sua voz firme. Carla, disciplina não é fazer o que mandam. É fazer o que precisa ser feito, mesmo sem ninguém mandar. Naquele dia, eu faria exatamente isso. Coloquei o uniforme branco cuidadosamente. As 5 estrelas cintilavam sob a luz fria da manhã. O tecido, pesado e firme, parecia carregar o peso dos anos que me separavam da base de Aratuba. Amarrei o coque com precisão e prendi os brincos pequenos de pérola, os únicos que meu pai dizia que combinavam com o uniforme de gala. Antes de sair, olhei o espelho uma última vez. O reflexo me devolveu o olhar de uma mulher que não precisava mais provar nada para ninguém. Mas o espelho também me mostrou algo que só eu sabia. Um traço de cansaço, quase imperceptível. O tipo de marca que o tempo deixa quando a guerra é longa, mesmo que travada em silêncio. No caminho até a base, o mar estava calmo. A estrada costeira estava quase vazia, e o farol da viatura que me escoltava piscava ritmado, abrindo passagem. O veículo oficial da Marinha seguia logo atrás, com 2 assistentes do gabinete, todos em silêncio, como se também entendessem que aquele não era um dia comum. À medida que me aproximava dos portões, o passado e o presente pareciam se sobrepor. Era o mesmo portão onde, dias antes, meu irmão havia me barrado diante de todos. O mesmo pátio onde eu fui ridicularizada. Mas agora, os soldados estavam alinhados, fardados, prontos para receber uma autoridade cuja chegada fora anunciada com protocolos de segurança e honra. Eles não sabiam que essa autoridade era eu. Ainda não. O carro diminuiu a velocidade. O portão principal se abriu automaticamente, e o som metálico das engrenagens ecoou como o abrir de um cofre antigo, e dentro dele estava tudo o que eu havia perdido e reconquistado. Quando desci do veículo, o vento do mar bateu no rosto. O som das bandeiras tremulando encheu o ar. O soldado de plantão, o mesmo que dias antes havia me impedido de entrar, arregalou os olhos por um segundo. Reconheceu-me, mas agora, ao me ver com o uniforme completo e as insígnias douradas no ombro, endireitou a postura e bateu continência com tanta força que quase deixou cair o fuzil. Respondi com um leve aceno de cabeça. O protocolo previa que eu fosse conduzida diretamente à área reservada para o alto comando, onde aguardaria a abertura da cerimônia. Mas algo em mim queria ver a base por dentro, percorrer os corredores novamente, sentir o piso sob as botas, o cheiro de óleo e sal, ouvir os sons familiares, passos, vozes, metal, vento. Era mais do que nostalgia. Era necessidade. Pedi que me deixassem caminhar sozinha até o pátio. O oficial que me acompanhava hesitou, mas acenou positivamente. Caminhei devagar, sentindo os olhares curiosos que me seguiam. Alguns soldados cochichavam, tentando adivinhar quem era a mulher de uniforme branco que atravessava o corredor principal. Um sargento, mais experiente, pareceu entender antes dos outros. Ele endireitou a postura e em voz alta disse: "Sentido." E como um reflexo, todos ao redor se alinharam. O som das botas batendo no chão ecoou, firme e cadenciado, como uma sinfonia que eu mesma havia ensinado a reger há muito tempo. O pátio central estava decorado com bandeiras, fileiras de cadeiras e um pequeno palco onde o comandante faria o discurso de abertura. Marcos estava lá. Reconheci sua postura à distância, o jeito como mantinha as mãos cruzadas atrás das costas, a arrogância natural de quem se acostumou a ser o foco. Ele falava com um grupo de jornalistas, gesticulando como se estivesse contando uma história importante, talvez a mesma versão distorcida dos fatos que sempre contou. Quando me viu chegando, o olhar dele mudou por um instante. Surpresa, depois desconforto, em seguida, a máscara habitual, o sorriso ensaiado. Ele caminhou em minha direção, como um ator que não pode sair do papel mesmo quando percebe que a peça está prestes a ruir.
Ora, vejam só, disse ele, alto o suficiente para que os repórteres ouvissem. A minha irmã. Que honra te ver de novo aqui, Carla. Espero que dessa vez você tenha autorização para entrar. Aquela frase, dita em tom de piada, provocou risadas forçadas entre os oficiais mais jovens. O som ecoou pelo pátio como lâminas arranhando ferro. Parei a poucos metros dele e apenas o encarei. Não respondi. Não pisquei. Não dei a ele o prazer de uma reação. Foi a primeira vez, em toda a nossa vida, que ele pareceu perder o equilíbrio. Os jornalistas, percebendo o clima, se aproximaram. Um deles perguntou: Comandante Marcos, esta é sua irmã, não é? A almirante Carla Duarte? Marcos piscou surpreso. Aquela palavra, almirante, pareceu atravessá-lo como um disparo. Ainda não, começou ele, tentando se recompor. Ela... Mas eu já havia erguido a mão num gesto firme. Ainda não. Não, comandante. Corrigi, com voz clara e calma. Já sou. Desde ontem. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Até o vento pareceu parar. As câmeras captaram o instante exato em que ele empalideceu. O soldado responsável pelo cerimonial, confuso, olhou para mim, depois para ele, e finalmente voltou-se para o microfone, aguardando instruções. Eu dei um passo à frente, ajustando o cap. O sol refletiu nas estrelas do meu ombro e ofuscou momentaneamente os olhos dos presentes. Almirante Carla Duarte, anunciou o cerimonialista com a voz trêmula, nomeada oficialmente ao comando da Frota Atlântica Brasileira. Os oficiais que estavam em pé atrás de Marcos bateram continência instantaneamente. O som das palmas metálicas das mãos contra as coxas ecoou como trovão. Um a um, todos repetiram o gesto. Até o soldado mais novo, aquele da guarita, fez o movimento, visivelmente emocionado. Marcos permaneceu imóvel, incapaz de reagir. Olhei para ele. O mesmo homem que dias atrás me expulsou do portão, agora estava obrigado pelo regulamento a me saudar. A ironia da cena era tão perfeita que beirava a poesia. Autorização concedida, comandante, disse eu baixando a voz. Pode continuar. Não havia raiva no tom, nem provocação. Apenas constatação. Marcos respirou fundo, tentando se recompor, e respondeu mecanicamente. Seja bem-vinda, senhora. A palavra senhora saiu arranhando a garganta dele, como se cada letra fosse uma perda. Os jornalistas, percebendo a tensão, começaram a disparar perguntas, flashes e gravações, mas eu não respondi a nada. Cumprimentei os oficiais, agradeci as boas-vindas e segui até o palco, onde faria o discurso de posse. Enquanto subia os degraus, ouvi murmúrios atrás de mim. Admiração, surpresa, respeito. E entre esses sons, um silêncio denso, o do meu irmão, engolindo a própria vaidade. Diante do microfone, olhei para a plateia. O sol se abria por entre as nuvens, iluminando o mar atrás da base, como se o universo decidisse aplaudir em silêncio. Hoje, comecei, sem ler o papel. Não celebramos apenas promoções ou títulos. Celebramos o compromisso com o que é certo, mesmo quando o certo cobra caro. A farda não nos protege do erro, mas nos lembra da responsabilidade de não repeti-lo. As palavras fluíam sozinhas, sem ensaio. Enquanto falava, percebi Marcos abaixando o olhar. Pela primeira vez, ele parecia entender que o poder não é o som que se faz, mas o silêncio que se impõe. Terminei o discurso e saí do palco sob aplausos formais. Quando passei por ele, parei por um instante e disse baixo, apenas o suficiente para ele ouvir. Lembra quando você disse que eu não tinha autorização para estar aqui? Ele não respondeu. Pois é. Agora, quem decide quem entra? Sou eu. Segui caminhando, sem olhar para trás. O som das botas no chão acompanhava o compasso do meu coração, firme, estável, invencível. E enquanto o mar rugia ao fundo, percebi que o espetáculo que ele havia montado, finalmente, não era mais dele. Era meu. A cerimônia terminou com a rigidez habitual da marinha. Continências, hinos, assinaturas, discursos protocolares e uma foto oficial na frente do brasão de bronze. Eu estava no centro da imagem, rodeada por homens de terno e farda, a maioria deles me olhando como quem ainda tentava entender como, entre tantas possibilidades, fora justamente eu a escolhida para aquele cargo.
Sorri o suficiente para manter o tom institucional da imagem, mas por dentro, tudo era um vórtice de memória. Enquanto a câmera disparava suas sequências, eu não via flashes, via rostos. Via o olhar do meu pai quando me viu, ainda cadete, marchando pela primeira vez. Via minha mãe fechando a cara no dia em que soube que eu me alistaria e não faria algo mais feminino. Via Marcos rindo pela primeira vez quando ganhamos nossos distintivos juntos. E a última vez, há poucos dias, tentando me humilhar em frente a todos. As 5 estrelas no meu ombro não eram apenas um símbolo de comando. Eram o resultado de tudo que me custou calar. Cada uma delas pesava por motivos diferentes. A primeira representava sacrifício. Foi a que recebi quando aceitei a missão no Golfo da Guiné, após um comandante ter recusado a operação por medo de represálias políticas. Eu fui. Fiz o que tinha que ser feito. Resgatei 17 civis e assumi o ônus de um relatório que me chamava de intransigente com riscos. A segunda era a solidão. Foi colocada em mim no dia em que um subordinado tentou me desacatar em frente a toda uma tripulação. Eu poderia ter denunciado, mas escolhi não expor o rapaz. Apenas o rebaixei, em silêncio, aplicando o regimento ponto por ponto. Fui chamada de fria. A terceira era disciplina. Veio depois da operação no Atlântico Norte, onde permaneci 23 dias sem descanso, comandando uma embarcação com sistema de navegação falho, sob nevasca, com marinheiros congelando os dedos e ainda assim executando ordens com exatidão. A 4ª estrela era luto. Foi cravada no uniforme semanas após a morte do meu pai, quando ao invés de tirar licença preferi honrá-lo em serviço. Naveguei no mesmo navio que ele comandou anos antes. Dormi na mesma cabine. Senti a ausência dele em cada barulho do casco. E a 5ª estrela era silêncio. Não o silêncio forçado que vivi quando fui afastada da marinha injustamente, mas o silêncio que eu escolhi manter quando retornei. O silêncio que me impediu de humilhar de volta. O silêncio que me fez andar entre os que me traíram sem abaixar os olhos. Aquele silêncio que Marcos nunca entendeu. Quando a cerimônia terminou, me encaminharam para a sala de reuniões da base, onde seria realizada a primeira apresentação oficial da nova liderança da Frota Atlântica. Assumi meu lugar na cabeceira da mesa longa, de madeira escura, como um espectro que retornava ao seu trono. Marcos estava presente, sentado à esquerda, como previsto pelo protocolo, mantendo a fisionomia neutra, mas os olhos denunciavam o caos interno. Quando nossos olhares se cruzaram, ele tentou sorrir, mas não era mais possível esconder. Eu não era mais a irmã que ele podia diminuir com piadas. Eu não era mais a mulher que ele podia excluir do sistema. Eu era o sistema agora. Durante as exposições táticas falei pouco. Ouvi, observei, anotei. Quando os demais se dispersaram, permaneci na sala por mais alguns minutos. Marcos não se moveu. Ficamos sozinhos. E então, ele falou: "Você não precisava ter vindo daquele jeito. Poderia ter me avisado antes." Levantei o olhar. "Você teria me deixado entrar?" Perguntei. Ele não respondeu. Apenas desviou os olhos. "Você sempre foi mais talentosa", disse, depois de alguns segundos. "Mas você não sabe lidar com gente." Ri, mas sem som. "Você tem razão. Eu não sei bajular." Ele ficou em silêncio. "Você não me derrotou, Marcos." Continuei. "Eu só me recusei a jogar no seu tabuleiro. Enquanto você manipulava peças, eu construía outro jogo. E venci em silêncio." Me levantei, peguei o cap e saí da sala. Não para fugir do embate, mas porque já não havia nada que precisasse ser dito. Horas depois, no meu alojamento temporário, sentei diante da pequena escrivaninha de madeira. Tirei o cap, desabotoei o colarinho e encarei o uniforme no espelho. Pela primeira vez, chorei. Não de dor, mas de peso. As 5 estrelas me encaravam com brilho, mas eu sabia que elas também eram cicatrizes. Aquelas condecorações não me tornaram invencível, me tornaram sólida. Sólida como rocha, mas até rochas racham. Peguei uma folha em branco e comecei a escrever. Não um relatório, não um discurso. Escrevi um lembrete para mim mesma. Quando tentarem te silenciar novamente, lembre-se que você já venceu em silêncio antes. Mas agora, se precisar falar, que sua voz carregue o som do mar, firme, constante e impossível de ignorar. Guardei o papel no bolso interno do casaco. Depois fechei os olhos
e permiti que o peso das estrelas me abraçasse, como um cobertor duro e áspero, mas meu. A vitória nem sempre é doce. Às vezes, ela é apenas justa. E isso basta. Os dias seguintes à cerimônia correram com a frieza exata que acompanha cargos de comando. Não havia tempo para euforia, nem espaço para indulgência. A nomeação já era fato, os documentos já estavam assinados, os jornais já haviam publicado a manchete. Agora, restava apenas uma coisa: assumir. Formalmente. Publicamente. A Marinha havia programado um evento de recepção ao novo comando da Frota Atlântica, e desta vez não haveria portões fechados nem olhares atravessados. Eu seria anunciada como almirante diante de autoridades civis, militares, imprensa nacional e representantes estrangeiros. Mas para mim, aquilo não era o desfecho. Era só a moldura. O verdadeiro fim, o ajuste de contas silencioso, ainda estava por vir. E eu já sabia exatamente quando e como ele aconteceria. Nos bastidores, enquanto participava de reuniões táticas, revia protocolos e reorganizava setores da frota, fui preparando o cenário. Cada e-mail, cada chamada, cada decisão minha era uma peça movida com precisão estratégica. Eu não buscava vingança, buscava memória. Não a minha, mas a da instituição. Marcos seguia circulando pelos corredores da base como se ainda estivesse no controle, mas os ecos do novo comando já reverberavam. Oficiais que antes o seguiam sem hesitar, agora passavam a se alinhar comigo. As conversas mudaram de tom. Os boatos sobre meu afastamento injusto voltaram à tona, só que agora com perguntas. As pessoas queriam entender por que uma oficial exemplar como eu havia sumido por tantos anos e, de repente, ressurgido com o posto mais alto da carreira. Eu não disse nada, nem uma linha. Deixei que a dúvida trabalhasse por mim. Nas madrugadas, quando os corredores estavam vazios e o som das ondas batia contra o cais como um metrônomo ancestral, eu descia até a sala de arquivos. Lá, digitava senhas antigas, revia relatórios, resgatava documentos arquivados com etiquetas propositalmente confusas. Encontrei tudo o que precisava. Registros de movimentações financeiras encobertas, relatórios editados por Marcos, testemunhos desaparecidos durante o inquérito que me afastou anos atrás. As peças estavam lá, intocadas, esperando alguém com paciência para reorganizá-las, e eu sempre fui paciente. Na semana anterior ao evento público de posse, solicitei a reabertura informal do processo que causou meu afastamento. Usei prerrogativa de comando, sem alarde, com respaldo jurídico e jurídico-administrativo. Não era uma caça às bruxas. Era uma limpeza. Quem me acusou desapareceu do quadro ativo. Quem acobertou se aposentou antes que fosse questionado. Mas quem assistiu em silêncio, e entre eles estava Marcos, ainda estava ali. Ele soube da reabertura no fim de uma reunião do Estado-Maior. Estávamos todos sentados em torno da mesa de comando, quando um assessor me entregou uma pasta vermelha. Eu a abri lentamente, li os primeiros parágrafos e a deixei sobre a mesa. Marcos a reconheceu. Reconheceu porque foi ele quem redigiu um dos anexos que embasaram meu afastamento. Esse assunto já está encerrado, murmurou baixando os olhos. Está sendo reaberto, respondi sem levantar o tom. É uma questão de coerência institucional. Ele não falou mais nada, mas eu vi em seu rosto a expressão que há anos esperei ver. Medo, não de punição, mas de exposição. Nos dias que antecederam o evento oficial, decidi fazer algo que ninguém esperava. Visitar a velha casa da nossa família. A casa onde crescemos, onde meu pai nos ensinava a engraxar os sapatos com escova dupla, onde aprendi a dobrar o lençol militar, ainda com 9 anos de idade. Não havia mais ninguém morando ali, mas a estrutura permanecia de pé. Marcos tentava vender o imóvel havia anos, sem sucesso. Eu tinha as chaves, mas nunca mais havia voltado. Naquela tarde, entrei em silêncio, como quem pisa em um museu de si mesma. Tudo estava coberto por lençóis. O piano da minha mãe, o retrato do meu pai, a estante com os livros técnicos de navegação. O pó cobria as superfícies como um véu sobre uma história mal contada. Na gaveta da escrivaninha do meu pai, encontrei algo que havia esquecido. Um bilhete dobrado, com minha caligrafia infantil. Pai,
Vou ser almirante igual ao senhor. Um dia você vai ver. Sentei no chão e segurei aquele papel por vários minutos. Foi ali que decidi o que fazer. O verdadeiro desfecho não aconteceria em silêncio, como sempre fiz. Dessa vez, aconteceria diante de todos, mas com a mesma elegância do silêncio. Porque elegância, aprendi, não é falar bonito, é dizer apenas o necessário. Na noite anterior ao evento, revisei o discurso que os assessores prepararam. Era institucional, burocrático, previsível. Agradecimentos, protocolos, compromissos. Peguei a folha, dobrei em 4 e guardei na gaveta. Escreveria o meu próprio discurso. Um que não precisasse de vírgulas excessivas ou adjetivos decorativos. Apenas fatos. E escrevi. Durante a madrugada, com o uniforme pendurado à minha frente, as insígnias reluzindo na penumbra, sentei e escrevi tudo o que precisava ser dito. Não para mim, mas para as dezenas de mulheres que serviram antes de mim e foram ignoradas. Para as que viriam depois de mim e ainda teriam que provar o dobro. E talvez até para Marcos, para que ele ouvisse finalmente o som de alguém que ele tentou calar durante uma vida inteira. No dia seguinte, vesti o uniforme como se fosse uma armadura. Cheguei à base antes de todos. Sentei na cadeira reservada ao comando e esperei. O auditório foi enchendo aos poucos. Câmeras, oficiais de alta patente, deputados, ministros, até diplomatas estrangeiros. Marcos entrou por último. Se aproximou e estendeu a mão, em gesto mecânico. Apertei sua mão com firmeza, como se dissesse: agora somos iguais. Mas eu precisei sangrar para chegar aqui. Você apenas esperou sentado. Quando anunciaram meu nome, o auditório se levantou. Subi ao palco com passos firmes, sem pressa. Chegando ao púlpito, tirei do bolso o discurso dobrado em 4 partes e o desdobrei lentamente. O papel já estava gasto nas pontas, as mãos firmes, a voz precisa. Bom dia a todos. Parei, olhei ao redor. Antes de aceitar formalmente esse posto, preciso dizer algo. E disse, não com ódio, com verdade. Falei sobre meu afastamento, sobre a omissão, sobre a vergonha institucional que ninguém jamais ousou citar em público. Mas também falei da honra, da persistência, do silêncio como arma legítima de resistência. Falei pouco, mas o suficiente. Ao final, olhei para Marcos e finalizei. Não fui convidada para estar aqui. Fui reconhecida. E reconhecimento não se pede, se conquista. Obrigada. Desci do palco sob um silêncio denso. Alguns aplaudiram, outros permaneceram imóveis, mas ninguém ousou questionar, porque naquele momento, até os que fingiam não ver, viram. O desfecho não foi um estouro, foi um corte cirúrgico, preciso, inconfundível. E como toda operação bem-sucedida, terminou com algo simples. O fim de uma hemorragia silenciosa. Foram 37 segundos de silêncio absoluto após o fim do meu discurso. 37. Eu contei. Ninguém se levantou imediatamente. Ninguém aplaudiu por instinto. Aquelas 3 dezenas de segundos foram como o peso de um oceano inteiro se assentando sobre os ombros de uma instituição que, por anos, fingiu não me ver. E agora, ali estava eu, de pé, no centro do palco, com o uniforme branco e as 5 estrelas brilhando sob a luz crua do auditório. Era impossível me ignorar, e isso os desmontava. O primeiro a se mover foi o comandante da capitania do Rio de Janeiro, um homem rígido, que nunca me cumprimentou com mais que um aceno de cabeça. Ele se levantou, ajeitou a barra da farda e bateu continência. Firme, sem hesitação. Foi o sinal que os outros esperavam. Em seguida, todos os oficiais da primeira fileira ficaram de pé. Um a um. A plateia militar seguiu o gesto. Os civis, constrangidos, levantaram também, acompanhando com palmas tímidas. E então veio a onda. Aplausos sinceros, pesados, densos como um pedido coletivo de desculpas que ninguém sabia como articular em palavras. Era como se, naquele instante, todos os olhares dissessem: ela falou o que muitos pensam, mas ninguém ousava dizer. A câmera da transmissão oficial não focou nos rostos, mas eu vi. Vi o adido naval do Chile balançando a cabeça em sinal de aprovação.
Vi a ministra da Defesa com os olhos marejados. Vi até o deputado que, 2 anos antes, havia votado contra a inclusão de mais mulheres em cargos de alto comando, me aplaudir sem conseguir encarar meu rosto. Mas entre todos os rostos, havia um que eu buscava. Marcos. Ele permanecia sentado. As mãos entrelaçadas, o maxilar travado, os olhos fixos em mim, como se cada palavra minha tivesse retirado uma camada da armadura que ele usava havia anos. Quando nossos olhares se cruzaram, percebi. Ele não estava envergonhado. Estava nu, sem a fantasia de superioridade, sem o conforto da narrativa antiga. E eu, pela primeira vez, o enxerguei como um homem comum, não como meu irmão, não como meu rival, mas como um homem derrotado pelo próprio silêncio, o dele, porque no fim das contas, ele nunca teve coragem de me enfrentar com a verdade. Apenas me empurrou para o fundo, na esperança de que eu nunca mais voltasse à tona. Saí do palco sem dizer mais nada. Não sorri, não agradeci os aplausos. Não porque não estivesse grata, mas porque aquele momento não era sobre vaidade, era sobre presença. Nos bastidores, fui recebida por 2 assessores e uma oficial de imprensa. Eles queriam fotos, entrevistas, um posicionamento político sobre o discurso. Recusei. A única coisa que eu tinha para dizer já foi dita. Murmurei. O resto é silêncio. Caminhei até uma das salas reservadas para a liderança e me tranquei por alguns minutos. Não para chorar, nem para respirar, mas para me ouvir. Me ouvir sem interferência, sem farda, sem crachá, sem títulos. Só eu, Carla. Pela primeira vez em muitos anos, senti que estava no lugar certo. Não porque me deram permissão, mas porque eu mesma havia me autorizado a ocupar o espaço que era meu. Toquei as insígnias no ombro esquerdo. As 5 estrelas ali pesavam diferente agora. Não eram mais cicatrizes. Eram testemunhas. Cada uma delas havia assistido em silêncio. Cada humilhação, cada exclusão, cada omissão. E agora, estavam ali, erguidas sobre meu peito, como quem diz, você chegou, e está viva. Pouco depois, o cerimonial me chamou para a confraternização formal. Um salão amplo, com bandeiras dispostas em ordem de hierarquia. Grandes mesas de vidro e bandejas de prata. Não me agradava aquele tipo de pompa, mas era parte do protocolo. Entrei com passo firme. Todos os olhares se voltaram para mim novamente. Entre cumprimentos e sorrisos plásticos, uma presença se aproximou sem ruído. Marcos. Vinha sozinho, sem assessores, sem oficial ao lado. Parou a 1 metro de mim. Os olhos estavam vermelhos. Não de choro, de cansaço. O cansaço de alguém que sustentou por anos uma história que agora desmoronava diante da verdade. Eu não sabia que você ia fazer aquilo, ele disse baixo. Falar. Eu também não sabia, respondi. Até o momento em que comecei. Ele assentiu lentamente, como se entendesse mais do que quisesse admitir. Você ganhou. Não era sobre ganhar, Marcos, disse encarando-o. Era sobre lembrar quem eu sou. Ele pareceu encolher. Eu errei com você. Você silenciou enquanto outros erravam. Corrigi. E isso também é erro. Mais um silêncio se instalou entre nós. Denso, mas agora diferente. Não hostil. Apenas necessário. Ele abaixou os olhos, respirou fundo e sussurrou. Sinto muito. 2 palavras. Tardias, mas reais. E pela primeira vez em anos, a rigidez nos meus ombros afrouxou. Não perdoei naquele instante, mas também não recusei. Afinal, nem todo perdão precisa ser dito. Naquela noite voltei para o alojamento em silêncio, sozinha, como sempre estive. Tirei o uniforme, pendurei com cuidado e tomei um banho quente. Na prateleira do quarto havia um caderno velho que eu usava para anotar pensamentos, decisões, estratégias. Abri na última página e escrevi. O que foi dito foi suficiente. O que foi calado era necessário. E o que permanece em mim é indestrutível. Fechei o caderno. Olhei pela janela. E pela primeira vez, dormi 8 horas seguidas, sem acordar no meio da noite, tentando lembrar quem eu precisava ser no dia seguinte. A primeira manhã como comandante oficial da Frota Atlântica começou a 05 e Cels. Não porque houvesse um protocolo exigindo isso, mas porque era assim que meu pai começava os dias, com a alvorada antes do clarim, quando o mundo ainda não acordou e os homens ainda sonham ser melhores do que realmente são.
Vesti o uniforme sem pressa. O mesmo branco. As mesmas 5 estrelas. Mas algo em mim já havia mudado. O tecido agora parecia mais leve, como se depois do discurso e do reconhecimento, ele deixasse de ser armadura e voltasse a ser pele. Não precisei olhar no espelho para me lembrar de quem eu era. Pela primeira vez, eu já sabia. Entrei no edifício de comando pela entrada lateral, sem alarde. Não havia jornalistas, nem fotógrafos. Nenhuma plateia para aplaudir ou a julgar. Havia apenas os marinheiros da faxina terminando o corredor principal. Um deles me viu e tentou se levantar às pressas para bater continência. Ergui a mão antes. Continue. A limpeza vem antes da cerimônia. Ele sorriu, surpreso. Talvez não esperasse empatia de quem ocupa o topo da hierarquia. Mas eu sempre acreditei que o topo deve ser o primeiro a se abaixar. Fui direto à sala de estratégia. 3 oficiais me aguardavam. Capitães de fragata, experientes, rostos fechados, perfis analíticos. Tinham as pastas com os relatórios de pessoal, os quadros táticos e os mapeamentos logísticos atualizados. Sentei à cabeceira da mesa, coloquei as luvas pretas e iniciei a reunião. Hoje começamos uma reorganização. Vai ser lenta, mas profunda, e sem ruídos. Falei com voz firme. Cada setor será avaliado por desempenho, não por antiguidade. Nenhum sobrenome é credencial. Houve um segundo de hesitação. Os olhares se cruzaram. Eles sabiam do que eu estava falando. Ou melhor, de quem. Marcos era um desses nomes com peso interno, mesmo depois do que aconteceu. Ainda ocupava cargo de chefia operacional. Ainda comandava homens. Ainda recebia ordens que podiam interferir em áreas sensíveis da frota. Mas isso mudaria. Não por vingança, por equilíbrio. Capitão Aires, chamei. Prepare o documento de remanejamento para o Comando Regional do Sul. O comandante Marcos será transferido para Florianópolis. Função consultiva, sem autoridade operacional. O oficial hesitou. Senhora, isso vai causar reação. Reação não é o problema, respondi. O problema é a omissão. E a omissão termina hoje. Silêncio. Depois, o som de uma caneta assinando ordens. A reunião durou 3 horas. No final, havia 27 mudanças estruturais aprovadas. Uma a uma, nome por nome, função por função. Foram reordenadas com base em mérito e conduta. Quando a notícia começou a circular informalmente pelos corredores, o ambiente mudou. Não era medo, era alerta. Como se os corredores, antes estagnados por protocolos e favoritismos, voltassem a respirar. Às 13 horas, almocei no refeitório dos oficiais. Comida simples, arroz, peixe grelhado, salada. Sentei no canto, como sempre fiz, sem seguranças nem mesa reservada. E mesmo assim, todos ao redor se alinharam. Às 14 horas, Marcos pediu uma audiência, marcada para as 15 horas, no gabinete oficial. Ele entrou com o rosto sério. Nenhum traço do irmão debochado da cerimônia anterior. Recebi a notificação da transferência, disse direto, e gostaria de entender a justificativa. Levantei os olhos do relatório. Justificativa técnica. Sua conduta nas últimas operações foi classificada como não colaborativa. Seu histórico de gestão apresenta lacunas. Sua liderança gerou insatisfação documentada. Isso é pessoal. Isso é profissional. Ele se calou. Olhou para a parede. Depois para o chão. E então falou algo que não esperava ouvir. Você sabe que eu não sou o único. Eu sei, respondi. Mas você é o primeiro. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, finalmente perguntou. Por que não me destruiu? Tinha provas. Tinha poder. Respirei fundo. Olhei diretamente nos olhos dele. Porque destruir você não mudaria o que eu vivi. Mas reorganizar tudo muda o que os outros viverão. Ele assentiu. Compreendeu. E saiu. Sem despedida. Naquela noite eu fiquei no gabinete até tarde. Lia relatórios antigos com olhos novos. Relatórios de oficiais mulheres que haviam sido afastadas por incompatibilidade, por conduta emocional, por desvio de função, todos termos genéricos para esconder machismo institucional. Eu sabia, porque eu tinha sido uma dessas mulheres. Aos poucos, montei uma equipe de revisão. 3 oficiais de carreira, 2 mulheres, 1 homem. Os chamei pessoalmente. Expliquei que não era caça às bruxas, mas justiça administrativa. Eles toparam. E a base começou a se mover.
Na semana seguinte, recebi uma carta. Não era de Marcos. Era do filho de uma oficial que havia sido expulsa da Marinha 15 anos antes. A carta dizia: minha mãe morreu achando que era um erro. Obrigado por provar que ela era a exceção. Li a carta 4 vezes. Depois a guardei no bolso interno da farda, entre a costura e o coração. Na base, os boatos se dissiparam. A estrutura se ajustou. Os oficiais começaram a trabalhar em silêncio, como se o próprio ambiente soubesse que algo havia mudado. Um novo tipo de liderança havia se instaurado. Uma que não gritava, não ameaçava, mas que no silêncio reorganizava tudo. E entre relatórios, ordens e visitas protocolares, eu me sentia inteira. Não porque venci, mas porque corrigi. Às vezes, o confronto não acontece quando você enfrenta alguém, mas quando você ocupa um espaço sem pedir permissão. E deixa claro, com gestos e ordens, que nunca mais será retirada de lá. A sala oval da ala leste da base tinha o teto alto, as paredes revestidas em madeira escura e fileiras de cadeiras alinhadas como soldados. A mesa central, de 12 lugares, parecia maior do que eu me lembrava, mas talvez fosse apenas o peso do momento que a expandia aos olhos. Era ali que ocorreria a primeira reunião estratégica sob meu comando direto, e por mais que eu estivesse habituada ao ambiente, aos rostos, às formalidades, havia algo naquela manhã que tornava tudo diferente. Talvez fosse o silêncio que antecedia os encontros importantes. Aquele silêncio que não é ausência de som, mas sim expectativa contida. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez, todos sabiam que não estavam diante de uma comandante provisória ou decorativa. Estavam diante da nova ordem, da nova cultura, do novo rosto da força, que antes os acostumara a vozes grossas e aplausos internos entre iguais. Eu entrei com passo firme, pontual, sem escolta. Cumprimentei o marinheiro à porta com um leve aceno e caminhei até a cabeceira da mesa sem desviar o olhar. Ao meu redor, homens e mulheres de alta patente se levantaram quase ao mesmo tempo, como engrenagens que, mesmo relutantes, sabiam que a máquina agora obedecia a outro centro de gravidade. Esperei que todos se sentassem e abri a reunião com uma única frase: estamos todos aqui para reorganizar, não repetir. Não houve aplauso, nem sorriso, nem comentários. E era exatamente isso que eu esperava. A reunião começou com a apresentação dos relatórios mensais de movimentação naval, avanços logísticos e desempenho das embarcações destacadas em missões internacionais. Os oficiais falavam com clareza, precisão técnica, mas com um certo cuidado no tom, como se cada palavra estivesse sendo revisada antes mesmo de ser dita. Eles me observavam enquanto falavam, e eu sabia o que procuravam. Um sinal de fraqueza, uma hesitação, uma brecha para que pudessem duvidar, mesmo que em silêncio, da legitimidade do que eu representava. Mas não dei isso a eles. Anotei cada dado com atenção. Fiz perguntas objetivas. Pedi que retomassem pontos obscuros sem elevar o tom ou demonstrar impaciência. Conduzi a reunião como conduziria um navio em mar agitado, com firmeza, mas sem imposição. Quando chegou o momento da pauta que tratava da reestruturação das chefias regionais, percebi os olhos se movendo em minha direção com mais intensidade. Era o tema mais delicado, porque envolvia remoções, transferências e, inevitavelmente, cortes. Mas o que mais incomodava não era a mudança em si, era quem a estava propondo. Levantei o dossiê com as recomendações e entreguei uma cópia para cada membro presente. Os nomes estavam ali, frios como a lógica que os embasava. Ninguém havia sido escolhido por afinidade, nem descartado por ressentimento. Todos os critérios estavam ali. Avaliações, registros de conduta, resultados operacionais. Ainda assim, o ambiente pesou. O almirante Leal foi o primeiro a se pronunciar. Tinha 62 anos de serviço, 2 filhos na marinha e um rosto que parecia ter sido esculpido pelo próprio tempo. Com voz firme, perguntou: e como pretende lidar com a reação política dessas decisões? Respirei fundo, mantive o olhar fixo no dele e respondi: com fatos, almirante. E, se necessário, com silêncio. Ambos são ferramentas de comando. Houve um pequeno murmúrio entre os presentes, mas ninguém contestou. Conduzi os próximos pontos da reunião com a mesma serenidade. Pedi uma revisão imediata do protocolo de atendimento às famílias de oficiais em missão prolongada,
Determinei a criação de um núcleo de apoio psicológico permanente nos alojamentos e solicitei que cada base subordinada enviasse relatórios trimestrais com dados consolidados de assédio, abuso de autoridade e desvios administrativos. Um dos capitães questionou a eficácia de centralizar essas demandas. Eu o ouvi, agradeci pela observação e então disse: a centralização não é sobre controle, é sobre visibilidade, e só se corrige o que se enxerga. Ele assentiu constrangido e fez anotações. Não estava habituado a receber respostas diretas sem confrontos. Nenhum deles estava, mas estavam aprendendo. Após 3 horas de reunião, todos pareciam diferentes de quando haviam entrado. Não mais pela formalidade, mas pela percepção. Ali, diante deles, não havia mais uma exceção que precisava se justificar. Havia um novo centro de autoridade, e ele não pedia licença. Encerramos com uma rápida rodada de considerações finais. Nenhuma contestação foi feita, nenhuma resistência aberta. Apenas sugestões pontuais, acenos discretos e aquele silêncio novamente, agora menos tenso, mais consciente. Quando a sala começou a esvaziar, permaneci sentada, observando os oficiais se retirarem um a um. Alguns evitaram meus olhos. Outros fizeram questão de cruzar o olhar comigo e assentir com a cabeça. Cada gesto, cada movimento era uma pequena confirmação de que algo havia sido alterado de forma definitiva. A instituição, ainda que lentamente, começava a se curvar à força da consistência. Não a imposição, mas a coerência. E isso, eu sabia, era muito mais difícil de resistir. Fiquei sozinha na sala por alguns minutos. Peguei uma caneta, desenhei mentalmente o mapa da nova frota e escrevi algumas palavras no meu caderno de anotações pessoais. Palavras que não eram para os outros lerem, mas que precisavam existir. Hoje, pela primeira vez, eles me ouviram como comandante, não como mulher, não como exceção, como comando. Fechei o caderno, levantei-me, ajeitei a farda e caminhei até a janela. Lá fora, o pátio seguia sua rotina. Marinheiros em formação, viaturas se deslocando, bandeiras tremulando. O mundo não tinha mudado em aparência, mas ali dentro, sim. E isso bastava, porque mudança verdadeira não é feita de fogos ou anúncios. É feita de uma reunião de comando em que ninguém ousa rir, interromper ou subestimar. É feita de uma cadeira ocupada sem ruído, de uma voz firme que diz pouco, mas diz certo. De uma mulher que, depois de anos sendo empurrada para os bastidores, agora dita as direções de uma frota inteira. E faz isso sem levantar a voz. A base dormia em silêncio. Não era o silêncio tenso de quando algo se esconde, nem o silêncio disciplinado das noites de prontidão. Era um silêncio novo, quase doméstico, como se aquele complexo de concreto, aço e sal tivesse finalmente entendido que não precisava mais gritar para afirmar sua força. Eu caminhava sozinha pelos corredores estreitos da ala central, onde anos antes havia sido chamada à sala do comando para ser afastada sem direito de resposta. Naquela época, aquele mesmo corredor me pareceu um labirinto sem saída. Agora, era apenas o caminho até minha sala, iluminado por luzes suaves e pelos ecos de passos que, pela primeira vez, me obedeciam. A rotina, desde minha posse formal, havia se estabilizado com uma rapidez surpreendente. As resistências visíveis haviam cedido nos primeiros dias, e as invisíveis, aquelas feitas de olhares enviesados, sorrisos condescendentes e piadas de corredor, simplesmente evaporaram diante da força imutável da permanência. A estrutura entendeu que eu não passaria. Eu ficaria, e nesse entendimento, algo profundo começou a mudar não apenas fora de mim, mas dentro também. Eu havia deixado de esperar reconhecimento. Agora, apenas entregava direção. E com isso, o tempo começou a trabalhar a meu favor. Naquela noite específica, após a última reunião do dia, deixei os documentos sobre a mesa e pedi que ninguém me chamasse até o amanhecer. Apaguei as luzes do gabinete, deixei a janela entreaberta e me sentei na poltrona junto à estante. Levei comigo apenas um envelope surrado, fechado há mais de 20 anos. Era o mesmo que minha mãe me entregara quando deixei nossa casa para ingressar oficialmente na escola naval. Na época, ela dissera apenas: "Abra quando entender que ninguém mais vai te explicar quem você é."
Guardei o envelope por quase 2 décadas, entre transferências, escalas, alojamentos e exílios velados. Em vários momentos, quis abri-lo. Em todos eles, hesitei, talvez por medo, talvez por orgulho. Mas agora, naquele gabinete onde minha presença já não era exceção, mas norma, senti que finalmente entendera o que ela quis dizer. Rasguei o envelope com cuidado, como quem toca algo sagrado. Dentro havia uma folha dobrada ao meio, com a caligrafia da minha mãe, firme, angulosa, um reflexo exato de sua personalidade. A carta era curta. Dizia: Filha, você não será ouvida enquanto não aceitar que seu silêncio também fala. A autoridade não está na palavra dita, mas no modo como você a carrega quando decide não dizê-la. Se um dia a instituição tentar te calar, transforme o silêncio em presença. E se tentarem te apagar, torne-se paisagem. Porque paisagens não pedem atenção. Elas moldam tudo ao redor. Fechei os olhos por longos minutos. Naquela mensagem simples havia mais sabedoria do que em todos os manuais de comando que já estudei. Ela havia me preparado para isso muito antes de eu saber que precisaria. E agora, ali, no topo da estrutura que outrora tentou me desarticular, eu compreendia. O verdadeiro poder não é exercer autoridade. É existir de forma tão sólida, tão inquestionável, que sua presença dispensa defesa. Guardei a carta em uma pequena caixa de madeira dentro do cofre do gabinete. Era o único objeto pessoal ali. Não por desleixo, mas por escolha. Eu havia aprendido que quanto mais vazia uma sala de poder, mais forte é quem a ocupa. Um espaço cheio de troféus grita por validação. Um espaço sóbrio exige respeito. O dia seguinte seria tranquilo. A agenda previa apenas inspeções de rotina, envio de um relatório ao alto comando e uma visita informal à escola de formação de cadetes. Era o tipo de compromisso que me agradava. Não pela solenidade, mas pelo reencontro com a base, a origem. Sabia que lá, ao olhar para aquelas jovens aspirantes, eu não precisaria dizer nada. Bastaria estar. E elas entenderiam que o caminho, embora duro, não é impossível. Que é possível dobrar a curva do preconceito com a persistência. Que é possível chegar ao topo sem trair a si mesma. Na manhã seguinte, despertei antes do alvorecer, como sempre fazia, mas dessa vez, em vez de seguir direto para o edifício de comando, fui até o mirante no final da pista de pouso. Era um lugar pouco frequentado, isolado, de onde se podia ver o mar tocar o céu sem obstáculos. Ali, respirei fundo e ouvi o que restava do mundo quando todos ainda dormem. O som das ondas quebrando ao longe, o farfalhar das folhas nos coqueiros, o chamado grave de uma gaivota perdida. Ali, sem farda, sem formalidade, sem barreira, compreendi que o silêncio que me acompanhara por tantos anos, o mesmo que tentaram me impor, agora era escolha minha, e por isso, finalmente, era liberdade. Fiquei ali até o sol se erguer, aquecendo levemente os ombros, como se me abençoasse por resistir. Depois, vesti novamente o uniforme, ajeitei as insígnias e desci a escadaria de concreto com passos firmes. Um marinheiro novato passou por mim e hesitou antes de saudar. Percebi o tremor no braço dele, a ansiedade juvenil de quem teme errar diante da autoridade. Sorri com os olhos e disse apenas: Relaxe, soldado. Ainda teremos muitos encontros. Ele se endireitou e sorriu de volta, aliviado. Naquele instante, compreendi que a transformação estava completa. Não apenas em mim, mas na instituição. Porque quando uma mulher ocupa o topo sem pedir licença e ainda assim carrega consigo a escuta, a calma e o gesto justo, ela se torna parte da paisagem, não mais a exceção, mas o novo natural. Ao final daquele dia, voltei ao gabinete e escrevi no diário que mantinha trancado entre relatórios e documentos de alta confidencialidade. Nele registrei: chegar foi difícil, permanecer foi mais ainda. Mas agora que o topo não é um lugar de resistência, e sim de criação, posso finalmente descansar sem vigiar, posso comandar sem lutar, posso estar sem me defender. E fechei o caderno com um sentimento que nunca antes me permitira: paz. Assim terminou minha jornada não com estrondo, revanche ou escândalo, mas com algo muito mais poderoso, com o silêncio da vitória. Aquele que não precisa ser anunciado, porque é sentido.
Porque está escrito não nas manchetes, mas nas mudanças. Porque permanece mesmo quando ninguém mais está olhando. E porque, no fundo, só é alcançado por quem um dia foi forçado a calar e escolheu permanecer inteira mesmo assim.